Bom dia, nós somos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Opção. Nosso grupo é constituído pelo Anthony, a Beth, eu, Ana Laura, Pedro Afonso e a Isabela, e a gente vai falar um pouco sobre as matérias compostas do nosso livro de arte, que vão ser relacionadas à música, à arquitetura e a teatro. É isso, espero que vocês aproveitem. Nascimento do teatro ocidental. Rituais pré-teatrais. Desde os primórdios, o ser humano teve o hábito de realizar rituais e festividades para celebrar a vida e a prosperidade da espécie. Nesses rituais, era comum chegar a um estado de transe, como se a pessoa não estivesse dentro de si ou se tivesse algum ser, um deus dentro dele. Quase sempre, os rituais estavam ligados ao ciclo da fertilidade e das estações. Também era ligado aos deuses da caça, da água, da chuva, do fogo, dos rios, entre outros. Por volta do século VII a.C., na Grécia aconteciam festividades religiosas, em honra ao deus Dionísio, onde aconteciam passeatas nas ruas com muitas pessoas cantando. Entretanto, no século VI a.C., aconteceu um grande passo para a invenção teatral. Esse passo foi dado pelo corifeu Tepsis, com um ato muito simples. Ele apenas chegou na frente de todas as pessoas e disse: "Eu sou Dionísio". Esse ato possibilitou o surgimento de um contraponto que permitiu o surgimento do diálogo. Afinal, agora era possível Dionísio dialogar com o coro. Não Dionísio de verdade, mas uma pessoa fantasiada dele se passando por ele. Assim, o ser humano tomou consciência da sua capacidade de metamorfose e estava estabelecido o marco do nascimento do teatro ocidental. O diálogo e a interação com os deuses é uma forma de o público grego compreender as ações humanas e a partir de uma relação divina. Depois da criação desses teatros, dessas coisas, o ser humano mudou muito, o seu modo de pensar, seu modo de agir. Porque foi uma grande mudança em tudo. Então, todos eles mudaram de alguma forma, começaram a pensar com outras coisas e outros olhos. Através deste estudo, aprendi sobre o teatro ocidental, entre eles, os elementos de sua combinação de cenas incluem os tipos de palco, cenografia, iluminação, audiovisual e sonoplastia. Ao mesmo tempo, também tem uma longa história, muito popular na Grécia Antiga. Embora nunca tenha visto um drama em teatro, aprendi sobre o teatro ocidental através dos meus estudos e estou muito interessado. Se tiver uma chance, estou feliz em vir. Falando sobre teatro grego agora. Ele tem um elemento conceitual e tem elementos fundamentais dentro do teatro. E eles consideravam aquilo muito importante, que era a formação de como acontecia. Tipo, determinada forma que o grego agia dentro do teatro, ele atuava, tinha um certo nome. E eu vou dar alguns exemplos, porque tem muitos conceitos. Mas, enfim, tem, por exemplo, a catástrofe, que é uma ação perniciosa e dolorosa, a morte em cena. Tipo, o personagem morre e aquilo lá é uma catástrofe, então tem um certo nome. E também vou dizer o ethos, que é quando o herói ele age ou reage a algo e dentro da história e afins. A tragédia é um gênero que mostra o desenvolvimento de uma ação que quase sempre tem desfecho fatal.
Dentro do teatro grego, o ato trágico decorre de um sacrifício voluntário, onde os personagens tomam consciência moral. Essa consciência é percebida pela plateia como um engrandecimento psíquico. De acordo com o filósofo Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação importante e completa. Essa representação dessa ação, dentro do teatro grego, na cena, ela é representada pelos atores, que buscam purgar as emoções. Essas emoções podem ser compaixão ou terror. Portanto, a tragédia, ela cumpre um papel de liberar e regular certas emoções que ultrapassam o limite da aceitação social. Dentro da cena, o personagem possui um caráter dialético definido pelo filósofo Hegel como sendo uma dicotomia ou uma oposição de princípios. Essas oposições de emoções, nesse caso, ela é dada por essa diferença de perspectivas e elas acabam entrando em um conflito. Só que os dois lados desse conflito têm razão entre si. Ou seja, dentro da tragédia existe um conflito moral, pessoal e externo onde as duas partes possuem legitimidade e cada uma vai defender o seu ponto de vista e a sua perspectiva, ou seja, a sua visão parcial sobre as forças moralizantes a qual a pessoa está sendo acometida. Portanto, o homem, com seu livre-arbítrio, no ato trágico, enfrenta os princípios morais, éticos e religiosos defendidos pelas instituições, ou seja, existe esse conflito moral interno e externo, de dentro para fora, de fora para dentro, que o personagem tenta articular dentro da cena no teatro grego. Frente à sua afirmação individual com relação aos valores dos grupos sociais que circundam a sua realidade, a realidade do personagem. Já a comédia, por sua vez, tem como principal objetivo provocar o riso no espectador, seja para pedir a cumplicidade ou para reafirmar a superioridade da plateia diante desse personagem. Enquanto a tragédia trabalha promovendo a sensibilidade humana, a comédia trabalha com a inteligência, explicando, instruindo, criticando e apresentando, ou até ironizando os humanos e seus hábitos. Ainda de acordo com o filósofo Aristóteles, só que dessa vez com relação à comédia, ele, por sua vez, define essa caracterização como uma imitação de homens de qualidade moral inferior. Portanto, a comédia se prende à realidade concreta do dia a dia dos mortais. Ela não toca muito em assuntos religiosos ou mitológicos, a não ser para menosprezar ou zombar dos deuses ou maldizer de autoridades. E na cena, a tragédia ela é repleta de improvisos, ou seja, a taxa de imprevisibilidade ela é muito grande. Ela está sempre levando em conta os obstáculos, valorizando os sobressaltos e a agilidade. Ou seja, é uma questão muito improvisada e passageira. Por fim, o efeito que a comédia quer provocar é justamente o distanciamento emocional do espectador, que, por sua vez, é o contrário da tragédia, que quer expor os conflitos morais e pessoais que circundam no personagem, na pessoa, enquanto que a comédia vai por um caminho mais da ironia e da crítica, que podem se manifestar de diferentes formas, como de maneira religiosa ou política.
Vamos falar agora um pouco sobre a história da música, mas antes da gente começar a entender o que é a história da música, como a história da música se deu, a gente tem que saber que o termo música, a palavra música, vem de um termo grego que significa arte das musas e é uma referência à mitologia grega. Na pré-história, muitos acreditavam que a música já existia, até porque em várias artes encontradas nas cavernas havia vestígios, havia traços de mulheres dançando, ou seja, tem a teoria de que a música já existia. E essa música ela era feita através de sons corporais e dos movimentos da natureza, principalmente. E assim como a dança e as artes cênicas, através de objetos diversos, a música foi se aprimorando e tomando outros rumos, outras funcionalidades. A princípio, ela era cultuada de forma ritualística, para pedir aos deuses proteção, boa caça, entre outros. Um dos fatores que reforça a ideia de que já existia música na pré-história é que existem tribos muito primitivas hoje em dia que estão paradas em algum tempo da pré-história e que cultuam de forma religiosa a sua música. Mas agora, caminhando um pouco, na antiguidade a música continuou com um caráter religioso, só que o principal instrumento a ser usado era a voz, porque a voz era um meio de comunicação e a música ela era usada como comunicação do povo com os deuses e dos reis com o povo, porque essa era uma forma de se encaminhar para a perfeição. A música era incorporada no teatro e na dança, que formava uma totalidade, um conjunto inteiro. E as principais tragédias gregas, elas eram encenadas com a presença da lira. E um destaque, pelo menos na música da Grécia, é a existência do filósofo Platão. Dá um oi aí, vó. Ô, vó. Dá um oi. Quê? Fala oi. Oi. Beleza, pode ir. Hã? Tô gravando aqui. Ué, eu posso passar? Pode. Um destaque para a música grega é a existência do filósofo Pitágoras, que foi quem foi responsável por descobrir os intervalos e as notas musicais. Já na música romana, a música era utilizada em guerra para determinar quais seriam as ações dos soldados, quais seriam os passos. Elas eram usadas para comemorar as vitórias. Enfim, elas eram principalmente utilizadas no meio da guerra. E na música chinesa, principalmente foi usada como meio de identificar, de personalizar cada imperador que se tinha em determinada era. Caminhando um pouco mais à frente, a gente tem que, agora na Idade Média, a igreja tomava conta de toda a manifestação cultural, de todos os povos, de todas as sociedades. E por causa disso, a música também vai ter muita influência da igreja. E aí a gente tem o predomínio do canto gregoriano. A música profana ainda não era tão aceita, mas de certa forma, mesmo sendo regida pela igreja, houve a propagação de uma música mais popular, de uma música para o povo, que era o nascimento dos trovadores e do menestréis. Só que a gente tem que dar um destaque também para o monge Guido d'Arezzo, que foi responsável por nomear as notas e acrescentar a escala de dó, que são as notas que a gente já conhece hoje em dia. Só que no Renascimento a coisa muda de figura,
porque a música profana vai se destacar mais do que a música religiosa. É a música que não tem participação na igreja. Mesmo que, de certa forma, as principais obras, as principais composições sejam feitas diretamente para a igreja, mas tem um destaque maior para a música profana. Agora, sobre a música barroca, a gente tem que entender que o período compreendido como barroco é um período que vai da criação da ópera e do oratório até a fim do compositor Johann Sebastian Bach. Nesse sentido, a gente tem que a arte barroca é um período de brilhantismo e de muita imponência na música, em todas as composições. Foi um período em que a música se tornou muito livre, com demasiadas criações, demasiados temas, em demasiados gêneros livres, sem a prescrição de um modelo, de uma métrica e de uma estética que já existia. Foi um modelo de música livre, e um dos gêneros livres que se destacam é a fantasia e a toccata, que são para instrumentos de teclado. Então a gente tem que a música barroca, como a arte barroca também, foi um período de muita expressão e de muita liberdade para a arte. E agora, por fim, na música do século XX, a gente tem que esse período foi um período de maior revolução na música, foi um período de mais acontecimentos, pelo menos para a música, porque foi um período onde mais se surgiram os gêneros musicais, onde mais se destacaram os gêneros musicais, com as novas composições, com as novas tecnologias, com a incorporação de novos instrumentos, como a guitarra elétrica, na verdade, a bateria, o violão e a voz, tudo junto nessa grande mistura. E mais que o barroco, foi um período muito mais livre, porque a aparição de novos sons, a aparição de novas tecnologias fez com que o intelecto dos compositores, principalmente, permeasse por essa junção desses novos sons, até porque todo som poderia ser incorporado na música, porque todo som tem essa possibilidade de execução, de criação e de perfeição para a música. Então, o século XX, mais que o período barroco, foi o período de mais revolução na música e de mais criações de gêneros musicais, até porque no século XX a gente tem a criação dos principais gêneros musicais para a música brasileira, que é a bossa nova, o samba, e para o mundo, que é o rock, o pop rock, né? Enfim, o século XX foi marcado por esse período de maior revolução musical. E é isso. Bom dia, agora a gente vai falar sobre teoria musical. Vamos começar com a pergunta: o que é a música? Alguns autores afirmam que a música é um conjunto de sons e silêncios de uma forma organizada. Porém, se a gente analisar isso de um ponto de vista didático, a gente vai ver que a música vai ser uma combinação de melodia, harmonia e ritmo. A melodia seria uma primeira voz, aquela que pode ser cantada. A harmonia seria a sobreposição das notas, formaria uma base, um acompanhamento para a melodia, e o ritmo seria a marcação dos tempos, que inclusive pode acontecer com o acompanhamento do metrônomo, que é um aparelho que serve para marcar o tempo das músicas. Agora, a gente sabe que a história da música remonta desde a pré-história, mas a teoria musical se inicia principalmente com Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático da Grécia Antiga que descobriu a relação entre a matemática e a música. Para isso, ele começou com a percepção de que, ao tocar a corda de uma lira, ela faz determinado som, porém, se dividir ela ao meio e tocar, naquele mesmo lugar ela vai tocar o mesmo som, porém uma oitava acima. Com esse conhecimento, Pitágoras continuou dividindo as cordas, só que ele percebeu que, ao continuar dividindo, nem sempre ele conseguia a mesma nota, porém sim outra nota que se assemelhava e combinava com a anterior. E com isso ele fez proveito e criou as escalas. Daqui a pouco a gente vai voltar nas escalas novamente, depois a gente rever mais alguns conceitos musicais.
Então, Pitágoras, ele afirmou com a segunda frase: o universo era uma escala ou um número musical cuja própria existência se devia à sua harmonia. Agora eu vou falar para vocês sobre alguns dos conceitos básicos da música. Para começar, vamos falar sobre o nome das notas. Guido de Arezzo foi um monge italiano que era responsável pelo coro da Catedral de Arezzo, que ficava na Itália, por volta de 1030. Ele foi responsável pela notação moderna, ou seja, ele que deu o nome às notas. Existia um hino de São João Batista, que era em latim, e Guido de Arezzo utilizou a primeira sílaba de cada um dos versos para dar nome às notas. Essas seriam ut, ré, mi, fá, sol e lá, porque eles ainda não tinham chegado ao si, e o dó só foi substituir o ut mais ou menos 5 séculos depois disso. Guido de Arezzo também foi responsável por um sistema mnemônico de leitura, que seria a mão guidoniana. Na época, eles usavam uma pauta seria isso, com 4 linhas. Atualmente, a gente utiliza de 5, mas ele também utilizou esse sistema mnemônico, que ficou conhecido como a mão guidoniana, em que cada parte da mão ia representar uma nota. Existiram vários tipos de mão guidoniana ao passar do tempo. Um exemplo que eu não posso dar certeza com exatidão de que era dessa forma que eles utilizavam, mas que eu encontrei, seria assim: ut, ré, mi, fá, sol e lá. Ou seja, eles utilizavam parte das suas mãos para determinar as notas. Essa também era uma forma de leitura musical que foi se alterando ao passar do tempo. Mas em questão de partituras, a gente utiliza primeiramente as claves para saber a localização das notas. Existem, na verdade, 3 tipos de claves diferentes e localizações diferentes para elas. A principal de todas é a clave de sol, que é essa daqui, que ela se localiza, ela inicia na segunda linha. Dessa forma, a gente pode dizer que a notinha que vai estar na segunda linha vai ser o sol. Mas, enquanto a gente muda as claves, a gente também vai mudar qual nota que é daquele determinado lugar. A outra clave mais utilizada atualmente é a clave de Fá, que é essa aqui. Entre esses 2 pontinhos vai determinar qual é a nota Fá. E ela se localiza aqui na 4ª linha. Dessa forma, a nota que for na 4ª linha, enquanto houver a clave de Fá, vai ser o Fá. Já teve uma época também que a clave de Fá era colocada na 3ª linha, mas esse método já parou de ser usado, você não encontra mais. A 3ª clave, essa é bem difícil de ser encontrada, você não costuma achar muito ela, embora ela ainda exista em algumas partituras antigas, mas atualmente as pessoas não utilizam mais ela para composição, é a de Dó. Você pode ver que aqui no meio dela, a linha que se encontrar aqui nesse meio vai determinar se a nota vai ser Dó. Ela pode ser localizada na 2ª, na 3ª, na 4ª e na 1ª também, na 1ª linha. Dessa forma, por exemplo, se eu colocar ela aqui, com esse espaço na 3ª linha, essa nota aqui, na 3ª linha, vai ser Dó. E é praticamente isso. Essa questão é bem simples. Então, a leitura de notas vai se basear nisso. A gente só tem que saber que eu vou colocar de Sol, que ela é normalmente a mais utilizada. A que a gente já está acostumado, que é aqui, na 2ª linha. E esse aqui é o Sol. Então, é só a gente saber basicamente quais notas vão vir uma depois das outras. Vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Isso também vai compor uma escala, mas eu ainda vou deixar isso um pouquinho para depois, que a gente vai analisar outras coisas. Agora a gente também vai ver o conceito de figuras musicais. As figuras musicais vão definir em uma música qual vai ser o tempo que você vai demorar em determinada nota. Só que isso também vai depender de outro fator, que a gente vai falar um pouquinho depois. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que essas figuras vão se subdividindo. Aqui vai começar com a breve, depois vai com a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Ou seja, cada uma delas vão se dividindo, exatamente como os números. Aqui,
A breve, ela vai se separar em duas mínimas. Uma mínima vai se separar em duas semínimas e assim vai. Você pode também notar que cada uma delas são divididas com números. Que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ou seja, elas vão se potenciando, por assim se dizer. Essa figura aqui, que é o 4x4, o numerador e o denominador, eles vão determinar em uma música qual dessas figuras você vai utilizar. Esse aqui de baixo vai determinar qual dessas figuras você vai utilizar. Por enquanto você ignora esse. Aí aqui você vê que é o 4. O número 4 corresponde a qual figura? A semínima. Isso significa que a semínima vai valer um tempo naquela partitura. Tem como também mudar no meio da música, mas por enquanto isso não vai acontecer. Então, isso vai se enquadrar aqui. Agora, esse 4 de cima, ele vai falar para você quantos tempos vai ter em um compasso. Então, aqui. Se você tem que aqui vai valer 4 tempos, e que o 4, que determina a semínima, que é essa nota aqui que a gente colocou, vai valer um tempo nesse compasso, então se a gente tem 4 semínimas, a gente tem 4 tempos. Vai ser um compasso quaternário. Também podem haver compassos binários, compassos ternários, e por aí vai, mas esses são os mais comuns. Agora a gente vai falar das escalas que eu citei anteriormente. As escalas são uma sequência ordenada de notas, e existem vários tipos dela, mas como a gente vai ver isso brevemente, eu só vou citar a diatônica. A escala diatônica vai ser uma sequência de 8 tons, vai ser dividida em intervalos de 5 tons e 2 de semitons. Mas primeiramente, o que é um intervalo? O intervalo vai ser apenas um medidor de distância entre dois sons diferentes. Existem várias formas de qualificar um intervalo, mas por enquanto vamos ficar só nessa primeira definição. Um semitom é a menor distância que é perceptível ao ouvido humano entre dois sons. E um tom é a junção de dois semitons. Portanto, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 semitons na escala diatônica e 5 tons. Porém, existem 2 semitons naturais. Esses vão ser divididos no Mi Fá, nessas duas notas, o Mi e o Fá, e o Si e o Dó. Vai ser só esses 2 intervalos que vão ser semitons naturais, enquanto os outros vão ser apenas tons. Essa que eu estou mostrando para vocês é a escala de Dó. E agora que a gente sabe essa informação das escalas, a gente vai poder formar tríades. O que são tríades? Tríades vão ser a junção de 3 sons, 3 notas, e vão formar um acorde, assim por se dizer. Então, por exemplo, o acorde de Dó, Dó maior, ele vai ser dividido em um intervalo de uma terça maior e uma terça menor. Então, a gente pode definir assim: Dó, Mi e Sol. Essa é uma tríade de Dó maior. Por exemplo, se a gente for fazer a de Ré, Fá e Lá. Só que ela não tá certa, porque de Ré para Fá não vai dar uma terça maior. Por isso a gente vai precisar de excedentes para alterar os tons e semitons de determinado intervalo. Então, se a gente colocar um sustenido, esse acidente aqui, antes dessa nota, vai se tornar um acorde de Ré maior. Então, assim, por meio de intervalos, a gente vai definir as tríades. Uma tríade maior vai ser um intervalo de terça maior mais um intervalo de terça menor. E quando for ao contrário, uma tríade menor vai ser um intervalo de terça menor mais um intervalo de terça maior. E por assim vai, existem outras formas. É isso, espero que vocês tenham entendido tudo e obrigado por terem assistido a nossa videoaula.